Então, boa noite, pais, mães, professores presentes aqui nessa reunião, convocada aí para os pais dos nonos e terceira série do ensino médio. Uma reunião importante, né, para a gente falar sobre o SAEB. Vocês já ouviram falar sobre o SAEB, né? Os alunos já estão sabendo, estão acompanhando, estão participando das aulas, mas a gente não tinha um momento ainda para conversar com os pais sobre o que está sendo feito em relação à grande ação que a Secretaria está fazendo em relação à prova do SAEB, a recomposição da aprendizagem. Então, essa reunião tem este objetivo, né, para mostrar para você, pais, o que é o SAEB, como está a situação da escola e o que a escola está fazendo para trabalhar a recomposição da aprendizagem. Só vou aqui iniciar um compartilhamento aqui do slide, né, e vou passar para vocês aqui, né, esta situação. Então, estamos aí com o SAEB 2025. Tem mais alguém que precisa entrar aqui? Eu preciso autorizar, tá? Só um pouquinho, que eu preciso autorizar as pessoas aqui. Só um momento, tá? Então, voltando ao nosso SAEB, a importância, né, da gente repassar essas informações, né, para que a família também esteja presente no dia a dia do que acontece na escola. Então, o que é o SAEB? O que está acontecendo? O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, é uma prova que é aplicada para os estudantes dos quintos, nonos da educação fundamental e para a terceira série do ensino médio, que avalia a qualidade da educação em algumas áreas do conhecimento. Esta avaliação do SAEB acontece em todas as escolas do país, públicas e privadas. Acontece a cada 2 anos, para que o Ministério da Educação faz essa avaliação. Dessa avaliação vai sair o resultado do IDEB, que é a avaliação das escolas, de todas as escolas do país. O último, né? A última avaliação foi em 2023. Então, agora nós teremos aqui, em 2025, esta avaliação, que é o SAEB. Uma coisa é o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, que é uma prova que acontece lá no mês de outubro, começo de dezembro. O SAEB é uma parte do IDEB. O IDEB é a avaliação que vai contar também, além dessa prova, o que nós chamamos de fluxo, né, que é o índice de aprovação e a frequência dos alunos na escola. Então, isso é o SAEB, esta avaliação que vai acontecer. Por que é importante participar? Por que é importante as escolas estarem envolvidas? Por que é importante os alunos, as famílias estarem envolvidas na questão do SAEB? Porque o IDEB, que eu falei anteriormente, é o Índice de Desempenho da Educação Básica. Ele é gerado, então, a partir dos resultados obtidos no SAEB, que é nessa prova que o MEC vai fazer lá por outubro, novembro. Então, pelo menos 80% dos estudantes matriculados na escola devem fazer a prova. Matriculados nos nonos e nos terceiros anos. Nós temos, então, 2 nonos de manhã, 2 nonos à tarde, e 2 terceiros anos são essas turmas que estarão fazendo a avaliação do SAEB este ano. Tá? Então, essa turma que está deixando a escola, no caso, o terceiro ano, depois os nonos, continuam ou não no ensino médio aqui na escola, mas eles precisam deixar esse legado da avaliação do resultado, né, do avanço do SAEB a cada 2 anos. Por isso é importante que os alunos também tenham essa consciência, né, de estar envolvido em todo o processo aí de aprendizagem. Então, da prova do SAEB, que é o Sistema de Avaliação, vai sair o resultado do IDEB, que são números, né? É um número de cada escola. Esse é um número que o governo do estado vem divulgando, né, como a melhor educação do Brasil, em função de que, desde 2023, né, e agora se confirmando, então, um dos melhores IDEBs do país, né, com o governo vem divulgando amplamente essa questão da melhor educação do país. O SAEB não é apenas uma prova, né? Ele avalia, então, a qualidade da educação. A qualidade da educação no Brasil inteiro, né? Os resultados, né? Para quê? Para que os governos possam, inclusive, planejar, né, os anos seguintes em relação à educação. É um planejamento pedagógico, as próprias escolas também, com os resultados, precisam fazer esse planejamento, e o governo, né,
passa a criar as políticas públicas educacionais do país a partir desses resultados. Então, está sendo avaliado língua portuguesa, matemática, esse ano também ciência da natureza e algumas questões também de ciências humanas, né? Tem uma matriz de referência no SAEB 2025, que é uma relação do que nós chamamos de descritores. Os alunos sabem, né, que são descritores, né, que são uma referência de aprendizagem. E agora, então, os alunos estão trabalhando em preparação a esta prova. Para a gente ter uma noção do que está acontecendo, para vocês acompanharem, nós temos os nossos resultados de 2023. Nós não avançamos, houve regresso ainda na aprendizagem. Mas ainda, no país todo, né, está como consequência ainda a defasagem na aprendizagem por causa da pandemia. Então, por isso que se fala em recomposição da aprendizagem. Os alunos precisam aprender aquilo que eles deixaram de aprender nesses anos anteriores, né, ao 9º e ao 3º ano, em relação à pandemia. Agora que a pandemia está trazendo os piores reflexos das deficiências da aprendizagem em função daquele período, que foi difícil para todo mundo. Então, o nosso resultado 2023, em língua portuguesa, no 9º ano, nós temos aqui, né? Vocês podem ver, nós temos o desempenho da escola nas lições do SAEB, desde 2011, né? 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2023. Então, aqui nós temos aqui a média de proficiência, ou seja, o que os alunos sabem em língua portuguesa. Então, na nossa escola, eles tiveram uma pontuação de 261 pontos em 2023. Nas escolas similares, ou seja, escolas no mesmo estilo da nossa, quantidade de alunos, situação social de alunos, a avaliação em língua portuguesa foi 269, foi um pouquinho melhor. Então, nós estamos um pouquinho abaixo em relação às escolas semelhantes à nossa. E aqui nós temos, então, a evolução. Em 2019 foi 278 em língua portuguesa no 9º, 261 em 2021, 261 em 2023. Manteve em língua portuguesa. Então, não avançou em relação a 2021. E aqui embaixo, para vocês entenderem, nós tem 8 níveis, o SAEB trabalha com 8 níveis de avaliação, do nível 0 ao nível 8. Nós, Novo Horizonte, estamos no nível 3, tá? No nível 3, mas a perspectiva agora é para avançar para o nível 4, nível 5, e assim ir aumentando gradativamente. Aqui, de 2023, né, se vocês perceberem aqui, no nível 3 são 19% dos alunos. Agora, deixa eu só voltar aqui. 19% dos alunos estavam no nível 3. 18 estavam no nível 4 e 16 no nível 5. Mas um grande número, né, estava no nível 2, 15%. 7 no nível 1, né? O ideal seria o maior número de alunos, o percentual maior, a partir do nível 4, né? Isso em língua portuguesa, para vocês entenderem como é que é feita essa avaliação. De matemática do 9º ano, como é que está a aprendizagem da escola de acordo com o SAEB 2023? Então, nós temos aqui, nas escolas iguais à nossa, 271, e nós tivemos uma queda em matemática em 2023 para 255 pontos, né? Olha aqui, né? E aqui a avaliação desde 2011 até 2023. Então, era 267 pontos em 2021, em 2023, houve uma redução para 255. Então, eles tiveram uma aprendizagem menor em relação à matemática, né? Então, essa foi a dificuldade que a gente teve. O número maior de alunos que ficou aqui no nível 2, né? Da mesma forma, a nossa meta agora é para o nível 4, esse nível aqui de aprendizagem. No 3º ano do ensino médio, como é que estava? Aqui, nós temos em língua portuguesa no ensino médio, nas escolas similares à nossa, 291 pontos, e o Novo Horizonte, 295. Então, o 3º ano está melhor, inclusive, que com as outras escolas iguais em língua portuguesa. E aqui,
Temos que voltar novamente aqui. E nós tivemos, então, mantivemos aqui, de 2021, 295, e 295,15 em 2023. Então, manteve esse índice. Mas olha aqui, o interessante também, um grande número de alunos no nível 2, 20%, no nível 3, 17%. Né? O ideal o percentual aqui a partir do nível 4 e nível 5, logicamente aumentando essa pontuação aqui de 295, ficando acima de 300 pontos. Tá? Então, isso é só como foi avaliado em 2023. Então, isso é a avaliação da aprendizagem. Então, qual é a nossa dificuldade que foi apresentada? É em matemática, principalmente. Né? Principalmente em matemática. Português está relativamente bem a escola em relação à aprendizagem. Né? O que a gente precisa melhorar ainda mais é a aprendizagem em relação à matemática. Agora, aqui para vocês, né, nós temos aqui o nosso IDEB de 2023. Essa primeira foto aqui, do lado esquerdo, o nosso IDEB foi de 5,1 em 2023. A meta agora para 2025 é 5,6. Então, teremos que pensar numa aprovação de 97%, uma nota padronizada de 5,3 para 6,1. Olha aqui, nós estávamos no nível 3, 261 pontos. Então, qual que é a meta? Nível 4, no mínimo 280 pontos. E isso em língua portuguesa, né? Em matemática, no 9º ano, temos 256 pontos, nível 3. Qual que é a meta agora, 2025? Nível 4, 280, a partir de 285 pontos, né? É a meta do IDEB. Então, a nossa meta do IDEB para o 9º ano, esse ano, é 5,6. Teremos que sair aqui do 5,1, né, a 5,6. Olha, aqui nós estamos subindo, 4,7, 5,4, 5,5, e caímos em 2023, né? E agora, então, a proposta, a meta é passar para 5,6, no ensino fundamental. No ensino médio, aqui do lado direito, o nosso IDEB em 5 já é o IDEB maior que o próprio IDEB do ensino médio do Paraná, e a nossa meta é um pouquinho menor, 5,2, né? De que forma? Tendo uma aprovação de 96%, tendo uma pontuação que era de 295 pontos em português para 290, mantendo aqui 294, né, mantendo o nível 3, mas podemos ir para o nível 4, e a 281 pontos para 312, o nível 4, né, em matemática. Então, o nosso problema, em parte, está na matemática, que nós temos que trabalhar em relação à aprendizagem para ter um IDEB de 5,2. Então, qual é a meta do IDEB do Colégio Cívico Militar Novo Horizonte? 5,6 no ensino fundamental e 5,2 no ensino médio, tá? Mas, aqui, só recapitulando aqui a terceira série, né? Você sabe... A terceira série de matemática entrou novamente aqui, tá? Mas isso eu já falei para vocês. Eu tenho agora um videozinho, tá? Que eu vou passar para vocês, que fala sobre o SAEB. Você sabe o que é recomposição de aprendizagens? Já ouviu o termo, mas continua com dúvidas? Não se preocupe, pois nesse vídeo vamos te explicar tudo. A recomposição de aprendizagens se refere a um conjunto de ações necessárias para enfrentar os impactos e as defasagens provocadas pela pandemia da Covid-19. O principal objetivo da recomposição é acelerar o processo de aprendizagem, considerando estudantes em diferentes níveis de aprendizagem. Mas então, o que ela envolve? A recomposição inclui acolhimento, priorização curricular, avaliação diagnóstica e contínua, adaptação das práticas pedagógicas para incluir estratégias diferenciadas, formação de professores, acesso a materiais didáticos adequados e adaptação do tempo de instrução, para que os alunos tenham tempo de conhecer ou retomar conteúdos do ano anterior àquele da sua turma. Assim, um professor do 3º ano, por exemplo, pode trabalhar também alguns conteúdos do 2º ano ou até mesmo do 1º ano. São muitas as ações, não é mesmo?
Por isso, as responsabilidades devem ser compartilhadas por todos: secretarias, gestores escolares e professores. Mas você pode estar pensando, por que chamar de recomposição e não de recuperação de aprendizagens? Apesar de alguns documentos adotarem o termo recuperação, o mais correto, segundo os especialistas, é recomposição. Isso porque a recuperação presume a retomada de um conteúdo ou de habilidade que já foi trabalhado com os alunos, mas que, por algum motivo, um ou mais estudantes não conseguiram atingir o nível de aprendizagem esperado. Nesses casos, para lidar com essas dificuldades, surgem os esforços de buscar outras estratégias que permitam consolidar aquele conhecimento. No entanto, durante a pandemia, por mais que os professores e as redes tenham se mobilizado para dar continuidade às atividades escolares, o acesso ao ensino remoto foi muito desigual. Então, não poderíamos falar de recuperar se não há uma garantia de que o conteúdo, de fato, chegou a todos. E agora, ficou mais claro? Para saber mais sobre como organizar a recomposição de aprendizagens em sua escola, confira o site da Nova Escola. Você sabe o que é? Então, só deixa eu atualizar mais umas pessoas aqui. Tá, voltando aqui. Então, conseguiram entender, né? Não é recuperação, é recomposição, é trabalhar aquilo que não foi trabalhado. Então, os professores do terceiro ano estarão trabalhando os conteúdos do primeiro, do segundo, inclusive do nono ano. E os do nono ano estão trabalhando conteúdos, né, que não foram trabalhados, né, que os alunos não tiveram acesso dos anos anteriores, tudo como consequência da própria pandemia. Então, só um pouquinho, tem alguém com o microfone aqui está... Pode desligar o microfone? Tá. Então, voltando aqui. Então, você fala em recomposição da aprendizagem. Então, o que está acontecendo na escola, acontecendo no Paraná? Na matriz curricular de 2025, foram incluídas 2 novas unidades curriculares, ou 2 disciplinas, em língua portuguesa e em matemática, que se chamam recomposição da aprendizagem em língua portuguesa e recomposição da aprendizagem em matemática. Foram criadas disciplinas para este ano. Então, no terceiro ano, tem 2 aulas de recomposição da aprendizagem em portuguesa, 2 aulas semanais de recomposição de aprendizagem em língua portuguesa nos nonos e no terceiro anos, e 2 aulas semanais de recomposição de aprendizagem em matemática no nono e terceiro ano também. E a novidade, eu não sei se já os alunos, seus filhos e filhas, falaram em casa, né? Eles têm 2 professores em cada turma nessa disciplina, nesse componente, né? Então, tem o professor regente, que é o professor titular, e agora, mais recentemente, a Secretaria de Educação autorizou a contratação de um professor, chamado de docente 2, para fazer o trabalho em conjunto com o professor regente, para incentivar ainda mais o processo de recomposição da aprendizagem. Então, em cada turma de nono e terceiro ano, tem 2 professores no componente de recomposição da aprendizagem, tanto em língua portuguesa como em matemática, né? E os professores trabalhando de acordo com as diretrizes, né, estabelecidas pela Secretaria de Educação, com acompanhamento da direção, da equipe pedagógica, de forma presente, de forma permanente, né, porque em função dessa preparação, primeiro, para recompor a aprendizagem em si, mas depois também em preparação para a avaliação no SAEB, a prova do IDEB. Agora, por que essa reunião com vocês, pais, né? A gente vai fazer essa conversa, né? O que a gente espera dos alunos, né? Para que vocês conversem com eles, né? O que a gente espera? Frequência regular, virem para a escola todos os dias, né? Não há motivo para não vir para a escola, né? Só deixa eu desligar aqui o alarme, porque ele liga automático, né? Senão vai disparar o alarme aqui, só um pouquinho.
eu estou na escola, né? Eu não fui para casa ainda, tá? Por isso que o alarme acabou sendo acionado aqui. E só um pouquinho, tá? Ok. Então, frequência regular. O que a gente espera dos alunos? Frequência regular. Ir para a escola todos os dias. Compromisso com a aprendizagem. Ir para a escola para estudar. Né? Vir para a escola com o compromisso de aprender. E, por isso, respeito a todo investimento público nessas ações. Ou seja, o Estado contratou mais um professor, tem todo o investimento em material, é dinheiro nosso, né? É dinheiro dos nossos impostos que o Estado está investindo nesse trabalho de recuperação da aprendizagem. Por isso, é uma coisa séria. Então, por isso, é compromisso com a aprendizagem. Vamos virem, participarem, né, das aulas, estarem dispostos à aprendizagem. E, logicamente, terem o sucesso no SAEB. Então, é isso que a gente espera dos nossos alunos, tá? E, inclusive, eu tenho alguns professores aqui, né? Quem está presente aqui de professor? Gostaria que falasse algumas palavras aqui para os pais, né? Só rapidamente falando como é que está esse trabalho. Tem algum professor presente? Ângela, pode falar? Boa noite, sim. Estão me ouvindo? Sim. Conforme o diretor já colocou, acho que foi muito bem pontuado. Nós estamos trabalhando aí para recompor a aprendizagem dos alunos. Eu trabalho com a disciplina de matemática no terceiro ano. Então, são bem importantes essas questões que foram colocadas agora, da frequência, o compromisso com a aprendizagem desses estudantes, para que eles venham para a escola para, de fato, aprender, tirar dúvidas. Eu tenho percebido uma dificuldade muito grande quanto aos conteúdos mais básicos ali de matemática, então a gente está trabalhando em cima disso, eles estão sendo cobrados quanto a isso, é importante que eles façam as atividades propostas para que a gente alcance aí a nossa meta no final do ano, quando a gente for fazer a prova. Tá, obrigado. Professora Ângela, professora de matemática. A Luana também está aí, Luana? Estou. Boa noite. Eu sou professora regente 2 de português, né, junto com o professor Lucas. Então, assim, com o professor João Vitor, aliás. João Vitor. Isso. A nossa grande dificuldade é como é língua portuguesa, então os alunos precisam fazer leitura, né? Leitura de textos, interpretação de texto. Então, essa é a nossa grande dificuldade de fazer os alunos lerem um texto, né? Então, a gente pede a colaboração dos pais, para que os pais incentivem eles em casa a leitura, né? Que é muito importante, tanto para português e matemática também. Então, assim, a gente pede mais incentivo deles. Durante a manhã, a gente observa também que tem alguns que têm bastante sono, que são bem, né, tentam até dormir em sala de aula, a gente fica bem atento nesses alunos, mas assim, a gente pede a colaboração dos pais nesse sentido do incentivo mesmo, de fazer com que eles vão para a escola, tirem dúvidas, perguntem, né, mostrando a dificuldade de cada aluno para a gente ali estar junto com eles, para a gente estar orientando da melhor maneira possível para a gente estar atingindo esse objetivo no final do ano. Então, assim, o diretor já falou bastante como que funciona. Então, assim, eu peço em português que os pais ajudem os alunos, incentivem os alunos à leitura. E português praticamente é mais leitura, interpretação de texto, e se o aluno não demonstra esse interesse na leitura, aí torna a atividade um pouco mais até cansativo para ele mesmo. Então, ele precisa ler. Esse é o nosso objetivo até o final do ano aí, para a gente estar atingindo a meta que o diretor está conversando com os pais. Certo? Obrigado, Luana. Tem algum professor de nono ano aí? Obrigado, Luana. Tem algum professor de nono ano aí? Tá. Então,
pais, esse foi o objetivo, né, dessa reunião, para deixar vocês por dentro, né, do que está acontecendo, o que é essa tal da recomposição da aprendizagem, né, o porquê de 2 professores em cada turma. Imagina, nós temos, são 2 nonos, né, são 2 nonos, e então são 4 professores, 8 professores, né, na verdade, né, a mais, né, para auxiliar nesse trabalho. Então, por isso que, como eu falei antes, né, é todo um investimento que precisa ser valorizado. Então, tem que aproveitar. Os professores estão aí, né, e podem aproveitar e estar na escola para aprender, né, para buscar essa aprendizagem, para estar contribuindo com o trabalho dos professores, e na medida que a recepção do conhecimento for avançando, logicamente, os professores estarão mais motivados para trabalhar. A pedagoga Caroline também está presente. Quer falar um pouquinho, Carol? Oi, boa noite ao nosso diretor Sadi, aos nossos professores, às professoras presentes, aos familiares dos nossos estudantes. Então, eu sou pedagoga do ensino médio e acompanho a recomposição de aprendizagem no 3º ano. E só ressaltando o que a professora Luana e a professora Ângela colocaram aqui, nós precisamos da colaboração das famílias em relação à questão de que os estudantes precisam estar atentos, porque, como o Sadi muito bem colocou aqui, é toda uma estrutura do Estado. São 2 professores para 2 aulas semanais na recomposição de português e na recomposição de matemática. Então, as famílias precisam também da contrapartida, que está chamando atenção para que eles tenham um horário de sono produtivo, mesmo sabendo que muitos estudantes do 3º ano já são trabalhadores, já são trabalhadoras, né? Mas que eles tenham uma qualidade de sono, que cheguem na escola no horário correto, que não tenham atrasos, que aproveitem o tempo de aula, porque a gente tem percebido que muitos não estão fazendo trabalhos, atividades avaliativas no horário ali de aula, a professora, os professores nem mandam para casa. Eles utilizam ali, fazem a explicação e depois dão o tempo para eles realizarem os trabalhos, as atividades avaliativas, e muitos não estão entregando. Então, assim, mostra também um pouco de compromisso e responsabilidade dos estudantes com as atividades, né, as ações escolares, a vida escolar deles. E aí também tem as atividades, os quizzes e as atividades que eles têm para fazer em casa, que eles acabam também não realizando. Acho que 80% da turma do 3º ano não tem realizado as atividades das plataformas digitais. Então, todos eles têm o aparelho celular, têm o @escola, têm o acesso. Realmente falta um pouquinho desse compromisso e dessa responsabilidade. E eles estão numa fase final, que vão concluir o ensino médio e já vão estar passando aí. Eu quero que todos eles, eu acho que os professores, o diretor e as famílias ainda mais desejam que eles cursem uma faculdade, né? Pensem numa vida profissional futura. Então, para isso, eles precisam estar se preparando, porque além de tudo, esse é um ano de vestibular, é um ano de Enem, então o compromisso com os estudos precisa acontecer. Obrigado, Caroline. Algum pai gostaria de fazer uma manifestação, falar alguma coisa? Ninguém? Tranquilo? Então, tudo bem? Tudo bem, pode falar. Eu sou o Silvio, pai da Vitória do 9º ano. Não só a respeito dessa parte de educacional, que a gente também ajuda a cobrar em casa a respeito de tarefas, essas coisas, né, que tem que ser cumprido, porque na nossa época o negócio era mais exigente do que hoje, né? Hoje em dia, com tanta tecnologia aí, essa criançada aí tá deixando de fazer as coisas. Então, eu vejo, assim, que o excesso de celular na mão, eu acho que isso é prejudicial, entendeu? E isso deixa a desejar, porque é um modo de desvio da atenção do aluno dentro de sala de aula, né? Na nossa época, nós não tinha isso, então não tinha do que a gente se desviar a atenção. Hoje em dia, é muita tecnologia que veio para ajudar, mas acaba atrapalhando, né? E eu não sei se é a questão dessa reunião também a esse respeito,
Mas eu vejo assim a parte de uniformes, que eu queria também abrir uma brecha aí para falar, que a Vitória veio do Moraes Rego, e lá a gente tinha um dia do uniforme de farda, que todo mundo tinha de usar, e eu vejo que aqui no Novo Horizonte não tem isso. O pessoal vai um dia com um uniforme, outro dia vai com outro. Eu acho que não tem essa rigidez, eu acho que deveria ter isso. Essa meu ponto de vista, tá? Aqui foi estabelecido, está estabelecido a terça-feira. Na verdade, eles têm uniforme, né? Eles têm uniforme, aquele que é a calça de lã, que é a camiseta branca, né? Que é o do dia a dia. E daí todos os membros dos sextos anos receberam farda, e foi estabelecido um dia, que é terça-feira, para eles vir de farda. Então, alguns não estão vindo, né? Mas os monitores estão orientando. O dia da farda é a terça-feira. Tá, então tranquilo, então. Ah? E do mais, está tudo tranquilo. Certinho. Agradeço pela oportunidade. Ok, então, obrigado. Obrigado. Mais alguém? Para encerrar, só dar uma informação importante, que, logicamente, nós teremos isso para depois do IDEB, né? Nós teremos aqui a formatura dos nonos anos e terceiros, já está marcada para o dia 17 de dezembro. A cerimônia oficial, né? A colação de grau. No dia 17 de dezembro, no IARA. E agora, no dia 13 de maio, né, a empresa que faz a formatura vai vir na escola para fazer a prova da beca com os alunos, no próximo dia 13 de maio. Então, essa é a formatura, é uma parceria com essa empresa, ela faz todo o evento e depois comercializa, depois com as famílias, as fotos, né? Então, é essa parceria que tem com a empresa. Então, não cobra nada, né? Depois, se a família depois quiser comprar as fotos, não é obrigatório comprar essas fotos, né? Mas a empresa faz essa parceria e depois oferece o álbum de fotografia da formatura. Dia 17 de dezembro é a formatura que já estava definida no calendário, tá? Então, a gente já está encerrando, né, a nossa reunião. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? E aí, qualquer dúvida, essa gravação a gente vai encaminhar para os pais, né, que eventualmente não puderam participar, ok? Obrigado pela presença, tenham todos uma boa noite.